Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos. Depois da fome e da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra com um cravo de ternura. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era liberdade. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo que o povo produzir. O povo unido jamais será vencido. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Vi na boca e nos olhos, nos braços e nas mãos acesas, cravos vermelhos aos molhos e vozes livres portuguesas. Viva Portugal! Viva! Todos nós desejamos ajudar-nos uns aos outros. Os seres humanos são mesmo assim. Não desejamos odiar nem desprezar. A nossa terra é boa e rica, e dela provém tudo o que é necessário para todos. Hoje estamos temporariamente confinados às nossas casas, mas hoje também percebemos de que precisávamos de uma certa pausa nas nossas vidas para darmos valor às pequenas coisas, como estar em casa rodeados pela nossa família. Nunca a palavra cuidar do outro fez tanto sentido como agora. E por isso mesmo, mais do que nunca, não precisamos de máquinas, mas sim de humanidade. Hoje, a nossa maior liberdade é, sem dúvida alguma, acreditem, ficarmos em casa. Essa é a atitude que prova de que ainda somos o 25 de Abril, onde preferimos ser um povo unido, ao invés do contrário. Mas lembrem-se, agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Viva Portugal! Boa noite, é mais um boletim informativo municipal. Foi há 46 anos que o regime desabou. A data que o país inteiro comemora amanhã reveste-se um simbolismo profundo, que este dia sirva para nos unir ainda mais. Acabamos de ver um excelente momento protagonizado por atores de todos os grupos de teatro do concelho. Muito obrigado à encenadora Ângela Machado e aos atores João Savará, grupo O Gata, Cinda Veiga, Teatro Pedaços de Nós, Tiago Pinto, Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós, Paulo Gomes, Grupo Caminhada Teatro, Aida Gomes, Grupo GTF, Friamundo e Luís Miguel Martins, Grupo Teatro A da Terra. Parabéns, parabéns a todos. Por proposta do Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, foi decidido hoje, em reunião da Câmara, a atribuição de uma verba de 200 mil euros destinada às escolas públicas do concelho para a aquisição de material informático. Ainda hoje, o Presidente da Câmara assinou a transferência desta verba para os agrupamentos da Iris, diretora Dulce Faria, de Frazão, diretor Joaquim Magalhães, Dom António Taipa, Friamundo, diretora Amância Santos, Passos de Ferreira, diretora Dérito de Ferreira, Escola Secundária de Passos de Ferreira, diretor José Valentim e Escola Profissional Vértice, diretora pedagógica Carolina Gomes. Recordemos que na reunião de 16 de abril de 2020, realizada no Salão Nobre dos Passos do Concelho,
com a presença do Sr. Presidente de Câmara, Humberto Brito, e dos diretores das escolas da rede pública do Concelho e da Sra. Diretora Pedagógica da Escola Profissional Vértice, foi acordado o seguinte: as escolas garantem que nenhum aluno ficará excluído do processo de ensino-aprendizagem através dos seus planos de ensino à distância. Para tal, não é condição única nem essencial o acesso de distribuição de equipamentos informáticos aos alunos do Concelho. O município de Passos de Ferreira irá atribuir um apoio financeiro no valor total de 200 mil euros. Valor atribuído a cada agrupamento de escolas e escola não agrupada será gerido pelo diretor de cada agrupamento e escola não agrupada. Lembramos que o município já tinha atribuído 30 mil euros para que as escolas procedam à aquisição de material informático. Estas medidas, tomadas pelo município de Passos de Ferreira, enquanto se aguarda que o Governo disponibilize equipamentos informáticos já no próximo ano letivo, conforme o programa anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Na tentativa de golpe militar de 25 de novembro de 1975, foi declarado pelo Presidente da República, Costa Gomes, o estado de sítio, o nível máximo de contingência. O estado de emergência é menos limitativo dos direitos e liberdades dos portugueses e desde 1976 que o nosso país não vivia uma situação como esta que atravessamos. Gabriela Torres aborda este tema e explica que a democracia não está suspensa. Olá, boa noite. Hoje, no Gabinete de Apoio ao Consumidor, vamos celebrar o 25 de Abril. E desde que estamos em democracia, estamos a viver um tempo muito especial. Estamos em estado de emergência. E isso, o que é que significa em democracia? Vamos falar concretamente dos nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. Há perguntas que colocamos todos os dias. Algumas já temos a resposta, já estamos habituados, mas há outras que convém sublinhar e voltar a falar. Neste tempo de emergência, será que podemos sair de casa? A resposta é: depende. Há 3 situações em que temos de ter especial cuidado. No caso das pessoas com doença Covid, é imposto o isolamento obrigatório, precisamente para não se propagar a doença. E essas pessoas têm obrigação de estarem isoladas. No caso de grupos de risco, que são, por exemplo, os maiores de 70 anos ou as pessoas com alguma doença crónica, é imposto o dever de proteção. E sobre isto, o que é que quer dizer? Quer dizer que estas pessoas têm o dever de ficar em casa. Não são obrigadas a ficar em casa, mas devem ficar em casa o máximo tempo possível. Porquê? Para se protegerem a si mesmas. O estado de emergência não elimina a democracia. Podemos andar mais ou menos à vontade, mas devemos ter alguns cuidados, porque o que está em causa neste momento é a nossa saúde, a saúde de todos, a saúde pública. No caso da população em geral, que somos, felizmente em Portugal, quase a grande maioria, a população tem o dever de recolhimento domiciliário. Isso quer dizer o quê? Podemos sair, claro que sim, mas podemos sair o mínimo possível. Ir trabalhar, ir às compras dos bens essenciais, ir à farmácia, por exemplo, prestar assistência a familiares e só. Claro que aqueles passeios higiênicos que muita gente hoje em dia faz, correr, passear, é importante, devemos fazê-lo mais ou menos durante 1 hora por dia, mas não mais do que isso, para evitarmos ao máximo a propagação deste vírus. Nos serviços públicos, o que é que acontece? Será que estão abertos? Sim. Os serviços públicos continuam abertos, mas a funcionar apenas telefonicamente ou por via online. As empresas, que têm que ter algum cuidado, claro que sim, as empresas têm que ter o dever de tratar dos seus funcionários como o devem fazer, através do afastamento social, ou seja, cumprir com todas as regras que a Direção-Geral de Saúde recomenda para as empresas e haver o material de proteção que todos nós já está a entrar no nosso dia-a-dia, a máscara, as luvas, o que for necessário. Nestas situações, existindo
há algumas empresas que têm que estar fechadas obrigatoriamente e para isso haverá sempre fiscalização. Quero-vos deixar uma última nota que é, apesar de estarmos em estado de emergência, nossa democracia continua bem viva. Isto significa o quê? Significa que o Estado apenas e só quer nos proteger, não quer nos retirar nenhum direito, nenhuma liberdade, nenhuma garantia. Quer apenas proteger-nos. Continuamos a viver em democracia, continuamos a ter direito a pensar e a viver livremente. E assim, desejo-vos uma boa noite e viva o 25 de Abril. E a terminar, deixamos-vos com a mensagem de um nosso conterrâneo, natural de Friamonte, alusiva à Revolução dos Escravos, que dentro de poucas horas é assinalada e recordada um pouco por todo lado. Homem de letras, personalidade ilustre, intelectual de elevada reputação, José Carlos Vasconcelos lembra a importância desta efeméride. Este é, infelizmente, um 25 de Abril diferente, na forma como todos nós o podemos viver, confinados como estamos. Pela minha parte, pela primeira vez em 45 anos, não vou falar dela em nenhum sítio, nem desfilar em sua homenagem na Avenida da Liberdade, em Lisboa, ou em qualquer rua da Liberdade de qualquer parte de Portugal. Mas se este é um 25 de Abril diferente na forma como o podemos viver, é, no essencial, o 25 de Abril de sempre. O 25 de Abril da liberdade, da dignidade, da luta constante pela justiça social. O 25 de Abril de uma pátria que criam de escravos e se transformou numa pátria de cravos. Uma pátria de cravos, perdoem, que se foi transformando num lugar comum, de certa forma perdendo força. Uma pátria de cravos que, como as rosas, também tem espinhos, mas que, no essencial, mantém, e neste momento ainda em especial, a sua atualidade e o seu simbolismo, sem perder beleza e até ganhando alguma força neste mesmo simbolismo. E por isso, nesta hora tão difícil e dramática, quer pelos efeitos imediatos da pandemia que vivemos, quer pelas graves consequências, umas já conhecidas, outras ainda imprevisíveis, futuras, isso mais impõe lembrar grandes valores do 25 de Abril e essa sua força simbólica. Destaco pela pertinência, neste momento, vários aspectos. Primeiro, o da liberdade, dado que há agora algumas restrições a ela, mas que nada tem a ver com as impostas pela tirania que eram sobre os grandes valores e os princípios e os direitos humanos, o que não acontece nem voltará a acontecer. O segundo, o da justiça social, que nas atuais circunstâncias as desigualdades são às vezes mais evidentes e a atual situação pode até contribuir para as agravar. A terceira, a importância que tem a intervenção do Estado em sectores fundamentais. E entre as chamadas conquistas de Abril, eu destaco o Serviço Nacional de Saúde, que importa fortalecer e não fragilizar, como aconteceu há alguns anos, e que tem sido decisivo para impedir que o nosso país viva uma situação tão grave como vivem outros. E, finalmente, a necessidade, mas a imprescindibilidade de não desistir, não emorcer, não baixar os braços. Portanto, é preciso resistir. E o 25 de Abril foi um exemplo, foi o culminar da resistência do povo português contra a ditadura e foi, em si mesmo, um ato supremo de revolta que resulta
da resistência. E neste momento tão difícil e doloroso, julgo que é preciso que todos nós tenhamos a confiança e a certeza que, como o 25 de Abril venceu e vencerá, todos vamos vencer e ultrapassar este mesmo momento difícil e doloroso. Viva o 25 de Abril! Terminamos o boletim informativo. Dadas as circunstâncias em que vivemos, amanhã não haverá a habitual Assembleia Municipal comemorativa do 25 de Abril de 1974, mas às 10 horas pode ver e ouvir, através do Município TV e das redes sociais, a mensagem do Presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, dirigida a todos os concidadãos. Tenha uma boa noite, viva a liberdade, viva o 25 de Abril!